Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, já vou começar o vídeo de hoje aqui falando sobre um tipo de atitude, um tipo de ação que é muito rara nos dias de hoje, que é a questão da honestidade. Porque simplesmente esse cara aqui, que é um P2P de Bitcoin lá na Nigéria, acabou recebendo o equivalente a 300 mil reais em Bitcoins, né, e acabou aí devolvendo ao dono, ao suposto dono desses Bitcoins. E assim, já queria saber logo de vocês. Deixa aí nos comentários aí embaixo. Se você fosse esse P2P e recebesse essa quantia, ou então qualquer quantia em Bitcoin, você devolveria esses Bitcoins se você recebesse por engano, ou você ficaria com eles? Porque para quem não sabe, tá, os Bitcoins são diferentes aí as transações em Bitcoin são diferentes das transações bancárias. Você não tem como fazer o estorno. Então, para que você receba o dinheiro de volta, caso você faça a transferência, você tem que contar com a boa vontade e honestidade daquele que recebeu o Bitcoin para que ele transfira novamente o Bitcoin de volta. É como se fosse o dinheiro você dá na mão da pessoa, não tem como estornar, diferentemente de transação bancária. Eu vou dar mais detalhes em relação ao assunto, tá? E também vou falar sobre a Indio, tá? Novamente a Indio aí com algumas novidades, né? Porque, seguinte, o próprio juiz, né? O próprio, melhor dizendo, o desembargador do STJ que deferiu lá o pedido de habeas corpus de uma das pessoas que tinham sido ali julgadas no caso Indio, acabou chegando na conclusão de que a Indio acabou enviando ao exterior cerca de 128 milhões de reais. Isso é considerado um crime de evasão de divisa segundo a Constituição brasileira, segundo digamos assim, as normas libertárias, segundo os libertários, segundo a ética libertária. Isso não seria nenhum problema, tá? Claro que a Indio poderia ter cometido aí a questão de ser uma suposta pirâmide financeira, também isso aí é outra história, mas pautado somente na questão do envio dessa remessa para o exterior, isso não seria considerado nenhum crime, tá, rapaziada? Vou dar mais detalhes em relação ao assunto, tá, e falar quais são as novidades em relação a Indio. E olha, se eu fosse você, não sairia daí até o final, que eu garanto. Você vai ter muita informação bem relevante, principalmente em relação a esse caso da Indio, se você tem dinheiro lá, tá? Porque você vai ficar até melhor informado em caso de algum processo, beleza? Agora um recado rápido aqui para aqueles que são novos no meu canal, ou para aqueles que já acompanham meu trabalho, mas ainda não são inscritos, para se inscreverem no canal, que isso me ajuda bastante também, para dar like e também compartilhar com geral inteira, beleza? Agora, sem mais enrolação, vamos aqui diretamente ao vídeo, tá? Vamos aqui comentar primeiramente sobre esse caso desse P2P que recebeu essa quantia toda. Segundo o que, digamos assim, segundo o que se chegou é que essa pessoa aí que era supostamente dono dos Bitcoins, porque não tem como comprovar de fato a autenticidade de que aquele cara era dono dos Bitcoins, mas segundo o que se chegou, segundo a conclusão a qual se chegou, é que era um político. Isso já deixa um certo tipo de dúvida no ar. Eu mesmo fico com minhas dúvidas. Olha, será que pelo cara ser político, tá? Que os políticos da África lá não são diferentes do Brasil? Pelo contrário, tá? Até lá a corrupção ainda é maior, tá? Não estou dizendo que os bitcoins não são do cara, mas fica aquela dúvida, olha, será que de fato os bitcoins são desse político? Porque o que aconteceu? Simplesmente esse P2P recebeu essa quantia na sua carteira, de equivalente a 300 mil reais, e logo ele ficou meio em dúvida, ficou meio inquieto para saber de quem eram esses bitcoins e fazer ali a devolução dessa quantia, tá? E aí ele colocou no Twitter, né, quem seria o dono daqueles bitcoins, e aí eu faço esse seguinte questionamento a você, olha só. Se você receber 50, um exemplo, tá? Você vê 50 reais no chão, você sai perguntando de quem é aqueles 50 reais? É isso que eu falo, porque falando em dinheiro, todo mundo aparece o dono. Na verdade, no Bitcoin não tem como você, não tem o seu CPF vinculado àquela quantia. Mas aí, nas perguntas, o cara ele meio que exigiu algumas informações, né? Como, por exemplo, quantos Bitcoins aquela pessoa tinha, a data, o horário, enfim, isso daria um tipo de, digamos assim, uma autenticidade maior àquela afirmação da pessoa que estaria falando aquilo, tá? Mas mesmo assim, eu não faria o que ele fez, tá? Eu pegaria o número da carteira, porque tem ali, pela blockchain, que é o livro contábil, para quem não sabe, do Bitcoin, onde você pode ver ali o horário da transação, a quantia e também a carteira que enviou. Era simplesmente fazer o envio novamente para aquela carteira, tá? Mas, enfim, ele procurou aí saber quem era o dono de fato. Chegou nessa pessoa aí. E é o seguinte, tá, rapaziada? Esse tipo de situação aí deixa um alerta muito grande para aqueles que não sabem como é que a coisa funciona, para aqueles que pensam que Bitcoin é a mesma coisa de sistema bancário, e não, tá? Assim como o Bitcoin te dá uma liberdade bem maior, ela também vai te exigir responsabilidade, né? Vai te conceder algumas responsabilidades. Um exemplo, tá? Se você for fazer a transferência para alguma carteira e erra simplesmente ali uma letra, coisa que deve ter acontecido aqui com esse caso, né?
se de fato esse político foi o dono desses bitcoins, ele pode ter colocado aí, primeiro, ou uma quantia maior, ou então ter colocado aí um número errado ali na carteira. Quando vai fazer ali a transferência, você tem que colocar um código sequencial, né? Aquele código, um tipo de endereço gerado pela função de hash, para quem não sabe, tá? E aquele endereço, que é o endereço público da carteira, que você não pode errar nenhuma letra, nenhum número quando você for fazer alguma transferência. Senão você pode perder aí seus bitcoins para sempre, porque pode cair aí numa carteira de que você nem conheça e essa pessoa não lhe devolveu os bitcoins. Fica lá na carteira dessa pessoa e pronto. Não tem aquela, não, vou estornar. Não, isso não existe. Isso é só esse sistema bancário. Então, muito cuidado quando você for fazer algum tipo de transação. Mas vamos falar agora sobre o caso da Indio, né, que acabou enviando para o exterior cerca de 128 milhões sem declarar a receita. E eu quero frisar bastante nesse tipo de informação, tá? Porque para o governo, para a Receita Federal, eu não estou defendendo a empresa, tá? Eu só estou aqui sendo justo, sendo sincero. Para o governo, isso aí o problema disso não é a empresa ter feito aí o suposto esquema de pirâmide financeira. Não. Para o governo é simplesmente a falta de declaração. E falar também o erro muito grotesco, muito grave que essa empresa cometeu. Tá? Porque é o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta. Por que somente a Indio ficou tão ferrada, digamos assim? Descobriram até as quantias que eles enviaram aí para o exterior, descobriram a quantia que eles movimentaram e as outras empresas não. Essa é a pergunta que eu te faço, porque eles cometeram um erro muito grande para quem quer enviar remessa de dinheiro para o exterior sem declarar, para quem quer ali se manter camuflado. Se chegou ali desde o início da Operação Egito, né, se chegou à conclusão de que os caras não investiam tudo em criptomoedas, isso era um fato. Embora algumas pessoas que ainda acreditavam, ou melhor, que até hoje ainda acreditam na empresa, acham que tudo foi transformado em criptomoedas, e não, tá? Uma parte desse dinheiro, claro, se chegou à conclusão de que 12% foi convertido em criptomoedas e foram emitidos para o exterior, mas a outra parte não. E foi por isso, pelos os outros 88% que eles erraram. Eu acho que foi uma atitude meio errônea, que se chegou em todas as quantias movimentadas pelo grupo. Como assim, Rodrigo? Vou explicar melhor. Os outros 88% foram ali meio que alocados em rendimento de renda fixa, né, em bancos nacionais. Então, o sistema bancário nacional é totalmente centralizado, o Banco Central tem todos os registros ali das transações, de movimentações feitas. Então, olha só, tá ali a faca e o queijo para os órgãos que já estavam em cima dessa empresa saberem quanto eles movimentaram. Então, você vê que outras empresas não praticam o mesmo tipo de erro, digamos, erro entre aspas. Eu não estou dizendo que isso aqui seja errado ou certo. Minha visão é totalmente imparcial em relação a esse caso. Eu não tenho aqui nada a declarar em relação a isso. Mas, segundo a ótica daqueles que querem enviar dinheiro para o exterior, segundo a ótica daqueles que querem privacidade ali nas suas movimentações, isso aqui é um erro. Tá? Isso aí, se eles não quisessem ser descobertos, eles não teriam que ter feito isso, tá? Independentemente do que eu ache isso certo ou errado. Mas a questão é o seguinte, outros tipos de empresas do mesmo tipo não fizeram não cometeram esse tipo de erro e eles cometeram. Então, por isso, meio que eles foram descobertos ali primeiramente pela Receita, que em conjunto ali com a Polícia Federal e com o Ministério Público conseguiram rastrear ali as operações dos caras, aí começaram a tecer ali as linhas de investigação e chegaram muito fácil na Indio por isso, tá? E aí, depois quando pegaram os caras, quando prenderam os caras, aí devem ter coagido os caras lá, eles devem ter entregado ali as chaves privadas das carteiras, e aí, com base nisso, se chegou ali na quantia que eles enviaram ao exterior, tá? Com as chaves privadas, que é o tipo de acesso que você tem àquela carteira, né, acesso aos seus bitcoins, onde você pode fazer a transferência, eles podem fazer simplesmente o que quiserem, podem fazer tudo. E é o seguinte, vocês acham que a Receita Federal não vai morder aí a parcela dela, não vai ali meter a boca ali nesse, digamos assim, nesse grande bolo? É claro que vai, tá, rapaziada? É claro que vai. É tanto que ele fala aqui, não, tal quantia não foi declarada, 128 milhões de reais foram mandados para fora do Brasil, não foram declarados. Uma boa parte disso vai para a Receita Federal, sim, tá? E muito dinheiro que era aí desses investidores que não vão ver um centavo aí. Isso que é muito triste, tá? Por isso que eu falo, olha, Estado só vem para te agredir, Estado não vem aí para te ajudar. Muitas pessoas falam, não, mas tal deputado vai me ajudar, tal deputado tá fazendo isso em prol do povo. Isso é piada, tá, rapaziada? Isso é piada, isso não existe. Coloca coisa na cabeça, isso não existe. Então não tô dizendo que a Indio é santo, não tô querendo dizer isso, tá? Não quero que vocês pensem, interpretem a coisa de maneira errada. Mas não, nessa história aí não tem santo, não tem anjo, tá? Só tem vilão. E a seguinte pergunta que vem aí na cabeça de todos, que eu garanto que deve estar na sua também, é aquela seguinte pergunta. Mas pô, Rodrigo, por que os caras foram colocar cerca de 88% do que eles ganhavam em rendimento fixo?
simplesmente pelo aquele rendimento ser seguro e render mais ou menos 2% ao mês, porque também depende do tipo de rendimento, nem todo o rendimento que gera esses 2% ao mês. Mas assim, por causa desse tipo de dinheiro, né, essa merreca que eles estão ganhando, eles acabaram aí se quebrando. Pois é, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima.